Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem da Fenícia para o Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Por causa daquele único evento, um evento que estava totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer um, esse homem muito rico de repente ficou pobre em um instante. Imagine que você fosse Zeno. Como você reagiria ao trabalho de toda a sua vida sendo jogado no ralo pela pura força da natureza? Qual é a reação adequada? Você ficaria bravo? Triste? Você sentiria que a vida lhe enganou? Para a maioria de nós, essas seriam todas reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação da sua mentalidade pode se transformar em mudanças maiores e mais impactantes mais tarde. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. De acordo com Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que acontece conosco, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar sobre o leite derramado, ou, neste caso, sobre bens afogados, Zenão se concentrou em manter a compostura sobre a situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua situação. Hoje em dia, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se demorar nos extremos emocionais, passando por coisas como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas que não são emocionais, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes, e portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um lugar público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito qualquer um e todos, e então não fazia sentido para eles esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola, ou dos pátios do palácio. Como resultado, todos, de escravos a imperadores, podiam aprender e se tornar estoicos, e eles o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que se traduz como adquirido, pois ele já foi possuído como escravo, Sêneca, que era um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres por causa de quão diversas elas são. Esse era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musonius Rufus, professor de Epicteto, disse uma vez, não são apenas os homens que possuem ânsia e inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres ficam satisfeitas não menos que os homens com ações nobres e justas, e rejeitam o oposto de tais ações. Já que é assim, por que é apropriado que os homens busquem e examinem como podem viver bem, isto é, praticar filosofia, mas não as mulheres? Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres tinham permissão para aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem tender a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco, ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. Chuva é uma coisa boa. Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fria e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura pega você lá fora sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o clima, embora seja uma droga, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado e fique contente sabendo que ele pode acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício que visa aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha, tome banho frio quando normalmente toma banho quente, não coma nada além de batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao sermos capazes de suportar essas situações desconfortáveis, nós indiretamente preparamos nossa mente para infortúnios futuros. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente enfiados goela abaixo, somos levados a acreditar que se não tivermos a próxima melhor coisa, não tivermos uma certa aparência ou ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes.
Esta mensagem é importante agora mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é que, muitas vezes, todas essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se fizermos isso, podemos, sem saber, estar estabelecendo expectativas irrealistas para nossas vidas, deixando-nos, no final, decepcionados e insatisfeitos. Não é assim que se vive. Em vez disso, deveríamos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, para nós mesmos. Devemos fazer as coisas, por nós mesmos, e somente por esse motivo. Anexar qualquer esperança externa ou apegos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastando todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até mesmo começando uma família. Às vezes fazemos todas essas coisas por seu valor externo, e não por seu valor interno. Mas, o estoicismo ensina que, se você aborda a vida dessa forma, você coloca sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais varrem cidades inteiras, e as taxas de divórcio sobem mais e mais a cada ano. Mas mesmo as coisas gratuitas da vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como humanos e em nada que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos jogue. Porque, independentemente do que queremos, no final do dia, não temos controle algum sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as externas que não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir das coisas que não podemos controlar, mas das coisas que podemos. Lutar por objetivos é uma boa característica, mas desmoronar quando essas coisas não acontecem do seu jeito é, do ponto de vista dos estoicos, inútil. Fazer vídeos do YouTube é, bem, muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você deve formar sua ideia, o que leva uma eternidade, então pesquisar essa ideia, descartá-la porque ela é uma droga, começar de novo, fazer o script do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, fazer a miniatura, o título e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o ponto em que você clica em enviar depende de você. No entanto, uma vez que você clica no botão de upload, o poder muda para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal do YouTube ou conta do Instagram com base em quantas visualizações e assinantes ou seguidores eles têm, métricas das quais, na maioria das vezes, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você coloca, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa se desvencilhar das algemas sociais nas quais você essencialmente se colocou. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu trabalho nos últimos 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção, então ele vai até seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não lhe concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser péssimo em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode ter simplesmente acordado bravo, outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa estivesse apenas perdendo dinheiro e não pudesse pagar. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que queria, ele poderia ter ficado muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, sua meta não teria sido diminuída, mas apenas adiada. É essa reformulação da sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas é confortado pelo fato de que pode viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem as 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar entre o que é interno e o que é externo, e a habilidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Victor Frankl disse, entre estímulo e resposta, há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é o que eu acabei de fazer ali, fazendo mais com menos, dizendo mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão brigando no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial, e então ter o que é suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal ao outro porque todos nós nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros, e não a nós mesmos.
Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul e, portanto, muitas pessoas pensaram que ele puniria brutalmente todas as pessoas que tinham algo a ver com o apartheid ou com sua prisão, mas é claro que ele não o fez. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores centrais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir as cabeças dos malfeitores, Nelson Mandela pediu ao seu povo que buscasse o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora além do controle deles, e que a única coisa que eles podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental emotiva racional e a logoterapia. A reta ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica, e quando você perceber que muitos deles são infundados, você pode então substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os humanos são movidos por propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, porém, é mais fácil falar do que fazer. É um processo, assim como tudo mais. Temos que reprogramar a maneira como pensamos. Fora com o velho, dentro com o novo. Para consertar nossos problemas com felicidade, precisamos praticar a autoestima. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de ficar fixados nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em direção a águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma vida boa, embora não tanto quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim.